crise pessoal sempre envolve uma interação entre sistemas externos e sistemas internos. E na maioria das vezes, o gatilho de uma crise não é a verdadeira causa, mas somente a gota d'água, o último fio que sustenta um sistema que já estava sob tensão de uma forma desadaptativa. Isso envolve dor e desconforto, eu sei. Toda desorganização envolve desconforto antes que uma nova organização aconteça. É um momento de dúvidas, sensações de insegurança e névoa mental. Então, para trazer clareza e direção, uma boa atitude costuma ser ampliar a nossa visão, nos afastarmos um pouco do turbilhão, da roda viva na qual nós estamos envolvidos e olhar as coisas, todas elas, de cima. Meu nome é Ivan Ipiranga, eu sou neuroeducador, sou terapeuta integrativo e pesquisador de tecnologias humanas para o florescimento há mais de 10 anos e sou especialista em crises, em passar por elas. E eu quero te convidar hoje a você juntar toda a bagagem que eu sei que você também tem com isso, para que a gente possa fazer juntos uma reflexão profunda e abrangente e até certo ponto contundente, até contraintuitiva, você já vai entender um pouco melhor por quê, mas que eu acredito que possa fazer muito sentido para você, que possa colaborar muito para abrir a sua visão, para que traga um pouco mais de compreensão de muitas coisas que pode ser que você esteja vivenciando hoje. E para a gente começar, eu quero te convidar para que a gente possa lançar um olhar sobre alguns fenômenos psicológicos humanos que nos condicionam e que nos trouxeram até onde nós estamos hoje. E eu vou trazer também algumas questões relacionadas ao mundo onde a gente vive, não de uma forma a desviar o foco e até a responsabilidade pelas nossas vidas, mas é justamente para que a gente possa criar mais consciência e para que a gente tenha mais autonomia para trilhar a jornada da nossa vida. Ao longo da história humana, nós nos tornamos muito complacentes e disciplinados, e cada vez mais manipulados através de duas iscas que nos aprisionam: segurança e conforto. Eu vou te mostrar o que isso tem a ver com sua crise. Nós precisamos de segurança e aprendemos a depender cada vez mais de recursos e contextos que nos forneçam essa segurança. E o conforto, por sua vez, dá uma pista ao nosso sistema nervoso de que está tudo bem. O conforto se torna viciante, principalmente quando nós somos sobrecarregados mental, física e quimicamente, como nós somos hoje. Quanto mais sobrecarga, maior a sensação de alívio quando um recurso vem nos auxiliar, seja um equipamento, um software, um trabalho estável, um sistema de apoio, um doce, um remédio e etc. É o mesmo princípio da política do pão e circo agindo, mas agora com roupagens diferentes. Porém, as crises estão aumentando, nós estamos cada vez mais vivenciando crises, entre outras coisas, porque essa sobrecarga aumenta a cada dia, além da incerteza e do desconforto interno, que tendem a ser cada vez mais presentes. Então, os nossos sistemas externos e internos são abalados e, eventualmente, entram em colapso. Olha, eu acredito que a minha geração e a geração anterior à minha, dos meus pais, sejam as gerações que mais possam ter passado por mudanças e muito mais a geração anterior realmente dos meus pais. Eu não digo mudanças drásticas relacionadas a grandes eventos como, por exemplo, guerras mundiais, mas mudanças significativas relacionadas a padrões de mente, padrões de estilos de vida, formas de se viver. Por exemplo, até poucos anos antes de eu nascer, os meus pais assistiam TV preto e branco. Eu me lembro que quando eu era pequeno eu ouvia vitrola. Eu me lembro que eu, quando era adolescente, fiz um curso de datilografia para acrescentar no meu currículo. E eu me lembro de ter dormido numa fila da Telesp em São Paulo, onde eu morava, para conseguir um cadastro para adquirir uma linha de telefone na época da Telesp.
E talvez, dependendo da tua idade, você não faça a menor ideia de tudo isso que eu tô te falando. O conforto aumentou muito nas últimas décadas. Mas o que nós podemos dizer das demandas psicológicas, cognitivas, sociais? Nenhuma outra geração precisou de tamanha capacidade de adaptação mental. E as novas gerações, por outro lado, vieram experimentando uma realidade completamente nova, descontextualizada, que não foram eles que construíram e eles não pediram para isso. E, portanto, é muito mais difícil de compreender e assimilar tudo o que tem acontecido. E, no entanto, eles precisam lidar com isso e, inclusive, com a nossa própria dificuldade de adaptação das gerações anteriores. E as mudanças ainda serão escaladas. E essas mudanças não se limitam às tecnologias. Na verdade, as tecnologias muitas vezes são distrações que nos impedem de enxergarmos as verdadeiras mudanças que estão acontecendo. Mas, apesar da gente não enxergar, nós sentimos isso profundamente. Portanto, as crises serão um padrão daqui para frente. E não é à toa que hoje a realidade da saúde mental em nível mundial é alarmante. O mundo está em crise e nós estamos em vão lutando contra isso. Se a gente quer preservar nossa saúde mental, aqui está um paradoxo que a gente precisa entender o quanto antes. Lutar contra as crises é o caminho errado. Nós precisamos aprender não a lutar contra as crises, sequer evitar as crises ou até aceitar as crises e conviver com elas ou apesar delas. Muito mais do que isso. Nós precisamos aprender a viver as crises e assimilá-las na nossa vida. Eu sei que isso é bem contundente, mas aqui a gente chega no ponto central que eu quero trazer para você aqui hoje. Ao longo dos últimos séculos, nós fomos paulatinamente condicionados a atrofiar as nossas habilidades e tecnologias humanas, dependendo cada vez mais das tecnologias artificiais, que são fornecidas por quem governa o mundo. Uma questão fundamental para não só lidar com qualquer crise, mas também para evoluir como ser humano, é o discernimento entre instinto e intuição. Nesse processo de condicionamento humano, nós atrofiamos a nossa intuição e passamos a nos mover cada vez mais pelos instintos. Isso é larga e explicitamente estimulado de inúmeras formas pelos mecanismos sociais, pois é a forma mais eficaz de controle e de manipulação. Todo organismo vivo no nosso planeta obedece a uma hierarquia natural de atenção, partindo dos instintos mais básicos, relacionados à sobrevivência, até os mais elevados relacionados à evolução. Em 1943, o psicólogo Abraham Maslow elaborou uma pirâmide dos níveis de necessidades humanas que se tornou uma referência nas disciplinas relacionadas ao desenvolvimento humano. Você tem na base da pirâmide as necessidades básicas e, subindo os níveis, você evolui no sentido do florescimento humano. Essa hierarquia não define o que é mais importante, o que é menos importante, mas o que é mais urgente e o que será priorizado pelos seus sistemas. Ela parte do que é instintivo para o que é intuitivo. A comida, por exemplo, não é mais importante do que o seu propósito, mas, como diria um ditado chinês, é difícil caminhar olhando as estrelas com uma pedra no sapato. Afinal, o sistema precisa continuar funcionando para que nós dediquemos a nossa atenção e a nossa energia ao nosso propósito de vida. Então, na base da pirâmide, nós temos os protocolos de sobrevivência e no topo nós temos criatividade, generatividade. E eu já vou te explicar melhor o que eu quero dizer com criatividade e generatividade e a importância desses conceitos na crise e na vida. E o maior esforço do sistema mundo hoje é justamente te manter na base da pirâmide. Lembra do que eu falei sobre segurança e conforto? Os dois instintos que mais nos mobilizam são fuga da dor e busca pelo prazer.
E dessa forma, então, o sistema mundo começou a nos manipular, utilizando exatamente o conhecimento desses princípios. Para você ter uma ideia, a indústria de cosméticos mobiliza bilhões de dólares por ano utilizando exatamente isso. E eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque não é esse o nosso foco, mas eu trouxe essas questões para que você possa ter uma base para tirar um véu dos olhos e entender como as dinâmicas acontecem à nossa volta, para que a gente possa parar de perseguir sombras e consiga caminhar numa trilha mais assertiva. Tudo isso que eu trouxe até aqui se sintetiza em dois princípios básicos por onde eu quero te convidar a seguir agora. Primeiro, em tempos de crise, quando nós buscamos por respostas e segurança, paradoxalmente, o caminho é aprender a lidar e até conviver com a insegurança e a incerteza. E dois, em tempos em que os nossos instintos mais viscerais são estimulados, explorados pela tecnologia artificial, o caminho é justamente o desenvolvimento da nossa tecnologia humana e a conexão com a nossa intuição. Esse paradoxo é a crise do Cypher, o personagem do filme Matrix, que acaba decidindo trocar a verdade pelo conforto e pela aparente segurança. Situações de insegurança tendem a nos colocar numa armadura enferrujada, sendo movidos por fenômenos como lutar, fugir, congelar ou colapsar. E aqui eu quero explicar onde entram a criatividade e a generatividade. É só na incerteza, no campo das possibilidades, que pode haver criatividade. E a vida floresce nesse campo. A generatividade é a irmã da criatividade. E no conceito que eu trago aqui, ela consiste na geração de algo completamente novo, a partir de quaisquer elementos que estejam presentes e interagindo dentro do sistema. Talvez quando você fosse criança tivesse um pouco mais de acesso a isso do que tem hoje, um pouco mais de intimidade com isso. Eu me lembro quando eu era criança, bastava um pedaço de pau e um barbante, e minha mãe dizia que eu ficava horas e horas trancado no meu quarto, no meu mundo. Eu brincava com aquilo e aquilo se transformava em tantas coisas diferentes que eu não consigo nem imaginar hoje. Quanto mais nós colocamos a nossa segurança e a nossa realização em estruturas externas, mais nós perdemos a nossa criatividade, a nossa generatividade e nos tornamos estéreis. Eu não sei se você tem, de repente, a minha idade ou até a idade da minha mãe, dos meus pais, mas pensa no tanto que a criatividade foi se apagando da sua vida ao longo dos anos e com as facilidades que nós fomos recebendo. Nós precisamos de criatividade para nos adaptar, para aproveitar oportunidades, para nos relacionar, para aprender, para curar, para crescer, para evoluir. Acontece que toda crise indica um certo nível de bloqueio criativo. É a história da armadura enferrujada. Então, somente através da generatividade nós permitimos que emerjam novas possibilidades. E a boa notícia é que a criatividade faz parte da nossa essência. Nós só a aprisionamos debaixo de tantas ilusões. Mas é possível resgatar essa habilidade de transcender os paradigmas em que nós estamos mergulhados e encontrar novas possibilidades. O caminho que nos conecta com a nossa essência pode trazer grandes e agradáveis surpresas. E ainda que o caminho não seja, claro, como um comercial de margarina, ele pode encher sim a sua vida de propósito e de significado. E nessa senda de travessia da crise interna, então eu quero te convidar para nós trilharmos dentro de uma abordagem generativa, onde nós construímos um campo, onde há uma segurança que não é artificial, mas que te permite acessar recursos poderosos, conectados à sua essência, e te capacitando para olhar e lidar com o que for que apareça, transformando forças opostas em forças complementares e emergindo daí então novas perspectivas, novas respostas e também novas perguntas
que te guiarão sempre no autoconhecimento e no verdadeiro empoderamento pessoal que não é baseado no ego ou em recursos externos, mas na sua verdade como ser. No próximo vídeo, nós vamos explorar alguns elementos que estruturam as crises e que podem ajudar a compreender um pouco melhor muitos fenômenos que você pode estar passando hoje. E eu também vou trazer algumas perguntas que podem ser poderosas para te ajudar a abrir caminhos e atravessar esse processo. Eu te espero no próximo vídeo.